Olá, bem-vindos mais uma vez aqui com um papo com o gestor da Rio Claro Investimentos. Estamos falando aqui no começo de julho, vamos falar ali do primeiro semestre de 2025. Estamos mais uma vez aqui com o nosso diretor de gestão, Lucas Adi. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador, sócio aqui também da Rio Claro Investimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o ano até agora para as nossas carteiras, para a economia e entender o que a gente pode também esperar daqui para frente. Bem-vindo, Rádio, mais uma vez. Vamos dar início aí, falar um pouco sobre tanto os últimos meses, o último trimestre, né? Já faz 3 meses que a gente falou, quanto desse ano de 2025. Nesse último mês agora, esse último trimestre, ele veio para desfazer tudo que a gente falou ali no final do primeiro tri, né? Se alguém tivesse entrado em coma em, janeiro e acordasse hoje, ia falar que o mundo é maravilhoso, que está tudo ótimo. Obviamente não lembro o jornal, mas vendo os números. Como a gente pode ver no resultado aí de todos os índices praticamente, né? Aliás, em todos mesmo, né? Porque o dólar também a gente gosta de ver a queda do dólar. Então você começa o ano pensando em tarifas do Trump, em crise fiscal do Brasil, curva de juros ascendente, Estados Unidos com um cenário de potencial inflação devido às tarifas e uma manutenção da taxa de juros mais alta, então logo uma bolsa fraca, e um dólar valorizado por toda a instabilidade. A gente pensa nisso tudo em janeiro e quando a gente chega em junho, a gente vê tudo ali um pouco ao contrário. É claro que eu vou explicar por que disso tudo, mas a realidade é que a gente acabou fechando o primeiro semestre muito acima das expectativas de qualquer analista financeiro. As bolsas globais, elas vão refletir isso. Eu acho que a do Brasil tem um destaque muito grande aí, né? Ela só fica atrás da bolsa de Hong Kong, no acumulado do ano. E aí tem uma questão que é muito importante, né? A gente tem ali o acumulado do ano é o year to date, né? O YTD, e do lado a gente tem um ano, né? A gente já vê que um ano o nosso resultado é legal, mas ele já não é tão bom, tão expressivo quanto o year to date. O que acontece é que muito dessa alta que a gente pegou agora no último tria, principalmente, foi um pouco de compensação do tanto que a gente apanhou no final do ano passado. Novembro e dezembro, não sei se vocês se lembram, foi um período de muita instabilidade política aqui. Foi logo após a eleição do Trump e somou-se, né, uma série de fatores que fez com que a bolsa caísse muito no final do ano passado. Então, a gente tem um resultado dentro do ano hoje muito bom, esse acumulado aí de 15%. Quando a gente pega os fundos de ação das carteiras da Rio Claro, performaram ainda muito melhor do que o Ibov propriamente, mas quando a gente olha um ano, né, a gente ainda está perdendo do CDI. Então, é um cenário de cautela, não é um cenário de oba-oba, é um cenário de a Bolsa voltou. Muito disso era só uma recuperação desse período que a gente passou. E aí a gente começa a entrar aqui um pouquinho nas explicações dos porquês, tá? E aqui a gente está vendo o cenário inflacionário dos Estados Unidos. O que aconteceu? A expectativa era, tarifas são inflacionadas. Então, quando ele chegou logo no começo do ano e colocou todas aquelas tarifas para o mundo inteiro, o que se esperou foi, vai haver uma grande inflação nos Estados Unidos, que vai fazer com que a taxa de juros ou se mantenha ou aumente, né? Ela se manteve no caso, e a dívida americana já é muito alta, ela não pode conviver com taxas de juros tão altas. Mas o que a gente tem visto é uma inflação muito acomodada, uma inflação que não está chegando na ponta, apesar da economia americana ainda estar com uma taxa de crescimento interessante. Então, o mercado teve um movimento ali de overshooting, né? de imaginar exageradamente uma queda muito complicada da Bolsa Americana devido à inflação. E agora o que você tem é o efeito dessa correção, vislumbrando o quê? Não, pera, talvez a gente possa, então,
realmente caminhar para um corte de juros da taxa americana. Isso tudo num cenário ali de briga do Trump com o Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, a lá Lula e o nosso último presidente do Banco Central, que agora é o Galípolo. A conversa já amenizou, apesar de ter sido o Galípolo a subir a taxa de juros mais uma vez agora. Então, essa briga lá está acontecendo, mas num cenário cada vez mais benigno. Tá? Da China, eu acho que basta comentar que a balança comercial surpreendeu positivamente, porque a China é o maior rival, barra aliado, barra player, junto ali dos Estados Unidos nessa questão das barreiras tarifárias. E se a China passa a demonstrar fraqueza na sua balança comercial, isso é ruim para o mundo todo. Isso também não aconteceu, né? Então, apesar de não estar pungente como era a China de antigamente, a balança comercial está positiva. A gente vê isso pela curva amarela do gráfico. Mais um ponto, então, para reforçar todas as bolsas mundiais. E na Europa, também só comentar que a inflação também está seguindo a sua trajetória de queda. A gente percebe uma curva bem estável e até uma queda mais acentuada agora no último mês. Então você tem também a zona do euro caminhando para juros mais baixos. Desnecessário dizer que juros mais baixos querem dizer uma economia com maior potencial de crescimento. E aí, passando para o Brasil, o que tem, né? Porque a gente vai olhando todo o cenário nos jornais, né, nas análises econômicas, o que a gente vê para todo lado é a crise fiscal. Né? E a crise fiscal do Brasil realmente é muito séria. Só que os índices, principalmente de bolsa, curva de juros, as expectativas de inflação, eles obedecem muito a fatores relativos. Então, o que acontece é sempre assim, a situação está ruim, mas ela está um pouquinho menos pior do que ela estava há 3 meses atrás. Então, a gente vê aqui uma Selic que, por exemplo, chegou a 15, que é o maior ponto até o momento, mas em um cenário de um IPCA que vem surpreendendo negativamente de forma sistemática. Né? Mais uma vez aconteceu nesse último mês agora. É bem verdade que é uma queda muito pequena, mas o que se projetava é um cenário de alta. Então a gente já começa a ver o quê? E aí a gente pode até ir para o próximo slide aqui, a gente já começa a ver que os juros futuros que eram projetados para 2019, no começo de 2025, que é bem o pico desse gráfico, agora já estão muito abaixo do que a gente via. A gente estava lá na casa dos 16, hoje a gente já está ali na casa dos 12, né? Até um pouco menos. Então a gente projeta o quê? Um crescimento da dívida brasileira muito menor. Se temos um programa fiscal que é aumento das dívidas aumento das despesas muito maior do que o aumento das receitas, ou um seguido déficit, né, que é o que a gente chama de trajetória ascendente da dívida brasileira, quando você tem um juros mais controlado, você tem a diminuição desse crescimento, pelo menos na correção, na parte dos juros. Não que a gente não tenha um dever de casa para fazer ainda na parte de corte de despesas. Nisso a gente está muito atento, né? Obviamente estamos acompanhando nesse momento ainda o desenrolar do aumento do IOF, que está por enquanto cancelado, e também na tributação das rendas fixas, dos multimercados, mudança ali da tabela para 17,5%, e também o início da tributação dos investimentos isentos em 5%. Isso é super importante colocar para vocês, porque isso afeta diretamente as nossas carteiras, tá? Aqui na Rio Claro. Então, até o momento a gente falou aqui sobre Bolsa Americana, performou bem, e a gente tem uma parte relevante do nosso portfólio em Bolsa Americana e também em títulos de renda fixa americanos, que também performaram bem nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre. A gente falou agora de juros, de Bolsa Brasileira, a gente falou, né, essa recuperação
então, que vem em cima de uma queda que havia acontecido antes, mas então nesse primeiro semestre todas as nossas carteiras, que praticamente todas contêm renda variável, tiveram essa recuperação muito acentuada, até mais do que o Ibovespa, e agora a gente entra num cenário da renda fixa, onde a curva de juros teve essa queda muito proporcionada por essa expectativa de que a inflação não continue nessa trajetória ascendente. Então a gente consegue ver no gráfico o que? Uma redução da taxa de juros que era esperada no começo do ano para o futuro versus a nossa curva de juros atual. Ou seja, o azul escuro era a trajetória no começo do ano e a curva azul clara é a trajetória agora nesse momento. Então a gente espera, a gente teve uma queda aí de aproximadamente 1 ponto percentual, simplesmente porque a gente teve um controle da inflação acima do esperado, seja ele proposital ou não, seja ele por aspectos globais ou não, tá? E também a gente tem um pouco de efeito do cenário político do ano que vem, que começa a se definir, e aí a depender de candidato A ou B ou C que vá tendo maior aprovação ou reprovação, você vai tendo uma menor expectativa de juros futuros. Acho que não é novidade para ninguém, aqui a gente não está entrando num campo político, no sentido de falar que A ou B é melhor para o cenário brasileiro, mas eu acho que não é novidade para ninguém que Lula e política fiscal não costumam caminhar muito juntos. Então, quando o mercado está estressado devido ao cenário fiscal e a gente vê um ambiente de maior reprovação do governo Lula, que é o cenário que se viu, principalmente nos últimos 3 meses, é natural que os juros futuros também recuem. E aí, o que isso interessa para as nossas carteiras? Um juros futuro mais baixo faz com que o preço atual dos ativos de renda fixa subam. Tá? E por isso as nossas carteiras de renda fixa, o percentual de renda fixa das nossas carteiras também rendeu muito bem, assim como a parte de fundos imobiliários, que responde muito aos juros futuros. Tá? Por fim, eu quis colocar esse gráfico aqui que o Jobim estava mostrando, vai mostrar novamente, que é o quê? A trajetória da dívida brasileira, ela está hoje em 76,1. A gente vinha de um 87 lá em 21, a gente caiu para 71% do PIB, né, dívida PIB, em janeiro de 23, e agora a gente subiu para 76,1. Qual é o grande problema que a gente tem que evitar? Na trajetória em que estamos, em 10 anos a gente bateria mais de 120% da relação dívida-PIB. Tá? Muita gente fala, mas Estados Unidos tem mais, Suíça tem mais, Alemanha tem mais. O problema é que esses países todos vivem num ambiente de moeda forte, onde os títulos e as moedas deles são desejados. O real não é uma moeda desejada no mundo. Então, na hora que você está muito endividado, a sua demanda pela sua moeda, pelos seus títulos da dívida, caem drasticamente. E isso coloca em xeque a capacidade do país de refinanciar sua dívida. Que é o quê? Continuar rolando a dívida ou mesmo diminuí-la. Então você pode entrar num ambiente onde você não consegue mais fazer isso e aí você começa a ter que cortar na carne, que, querendo ou não, olhando hoje, se for para seguir o teto da dívida, né, a política de teto criada pelo governo atual, a gente já deveria começar a fazer a partir do ano que vem, mas que por ser ano eleitoral, muito pouca gente espera isso. Então, o cenário hoje é, claramente em 2026 a gente não explode. Tá? Então, o mercado está acalmado nesse sentido. E passa todo mundo a olhar para a eleição do ano que vem e quais vão ser as promessas dos candidatos com relação à tratativa da dívida fiscal. Porque em 2027, aí como o próprio Haddad mencionou, a gente já corre o risco do shutdown, que é o quê? Um desligamento da máquina pública, porque você não tem dinheiro para pagar a conta de luz.
né? Se for para falar aqui no linguajar mais aberto, mais popular, tá certo? Então esse é o cenário que a gente vive hoje, que é um cenário de instabilidade e insegurança para o futuro, mas com um horizonte de certezas até o final de 2026, tá? Obviamente dentro do que é possível, né, gente? Tem história, uma hora uma guerra, uma hora uma nova tarifa, a gente tem sempre essas preocupações. Mas esse é o cenário que a gente vive nesse momento. Por isso, temos tido uma recuperação, tendo em vista que o ano de 2026 poderia estar caminhando de uma maneira muito pior do que está até o momento. Então a gente teve uma queda muito grande no final do ano passado e agora a gente vem recuperando, somado a algumas boas notícias, como por exemplo o controle da inflação. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela exposição, Rad. Acho que para colocar uma última pergunta, que eu acho que é especialmente nesses pontos que você falou aí no final, que muitos dos nossos clientes ficam perguntando, é assim, dado esse cenário que de um possível shutdown, de um possível problema com as contas públicas, como que isso impacta na prática nas carteiras dos clientes da Aeroclaro, nas carteiras dos investidores que têm investimentos aqui, num cenário assim, catastrófico, né, que esperamos que não aconteça, o que seria o impacto nos investimentos, no dinheiro de quem guardou e de quem tem patrimônio investido? Perfeito. É um cenário catastrófico, sim, mas a gente não deve pensar nele como um cenário improvável. Tá? A gente está caminhando realmente para isso e ficou muito claro agora nas recentes políticas aí por exemplo, do aumento do IOF, que o Congresso não vai mais aprovar aumento de impostos. E o único cenário em que o Congresso aumentaria os impostos seria numa relação de toma lá da cá, onde eles também aumentariam os seus gastos, como, por exemplo, o número de cargos lá. Então, também não é um cenário que resolve nada. Como que isso afeta? O aumento, né, a escalada da dívida pública faz com que os investidores, que são aqueles que financiam a dívida brasileira, peçam juros cada vez mais altos. Então, aquela curva de juros que a gente viu baixando por diversos motivos que eu já comentei aqui, a gente pode ver ela se acentuar novamente. No que ela se acentua, quem sofre são os fundos de renda fixa. Então, os de ação também, naturalmente, mas a ação ela tem outros mecanismos, né? Você pode ir, por exemplo, para uma empresa exportadora, ou você pode ir para um setor mais estável, como, por exemplo, um setor de energia, um setor bancário, mas na renda fixa não tem para onde correr. É juros na veia mesmo. Então, se você tem uma alta acentuada dessa curva de juros, que é o que? Os juros de 2029, 2030, 2035, serem esperados como ascendentes, o que não é saudável em nenhum tipo de política, a gente pode ver uma grande queda nos fundos de renda fixa, e quando você tem queda nos fundos de renda fixa, a gente já sabe o que acontece na carteira como um todo. Acho que por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse Papo com o Gestor a gente faz trimestralmente aqui no nosso canal do YouTube, para todos os nossos clientes e também para você que quer conhecer um pouquinho da Rio Claro. Então, todo mundo que participou, que assistiu até aqui, muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, um link que você consegue marcar sem custo nenhum uma conversa com um dos nossos planejadores financeiros para poder entender como que a gente monta uma carteira eficiente para passar por esses momentos da forma mais tranquila possível e aproveitar finalmente aí, depois de tantas idas e vindas dentro do mercado financeiro, um semestre muito bom aqui no Brasil, né? A parte de exterior já vinha muito bem há bastante tempo. Agora a gente está tendo aí um pouco da recuperação no Brasil. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas sempre bem preparados para isso. Obrigado, Jobim. Obrigado a todos.